fere pedra. Audiolivres. Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato. Anarquistas, graças a Deus. Escrito por Zélia Gattai. Parte 7. Dona Carolina Bulcão. Um dia ouvi mamãe combinando com papai a minha ida para a escola. Eles debatiam seus assuntos particulares pela manhã, na cama, ao despertar. Quando a porta do quarto ficava entreaberta, escutávamos tudo o que diziam. Eu estava com quase 8 anos. Havia aprendido todas as letras do alfabeto assistindo às aulas de Wanda a Maria Negra. Andava sempre com o estado de São Paulo em punho, perguntando coisas a um e a outro. Lia frases inteiras. Já está na hora, mamãe dizia e repetia. Já passou até da hora. Dona Carolina mandou um recado ontem. Quer saber se vamos deixar a menina continuar analfabeta para o resto da vida. Fiquei até sem jeito. Dona Carolina Bulcão, filha mais velha de Dona Emília Bulcão, a parteira, era professora leiga de uma das escolas 7 de setembro espalhadas pela cidade. Vizinhos antigos, sempre mantivemos com a família Bulcão relações cordiais. Agora, aquele recado meio desaforado de Dona Carolina havia baratinado mamãe. Realmente, ela não tinha pensado que passara o tempo de matricular sua filha na escola. A menina era tão sabida, aprendia com facilidade, sem ninguém ensinar. Quanto mais tarde fosse a escola, melhor. Menos tempo de escravidão entre 4 paredes, de humilhações e castigos corporais aplicados pelas professoras, hábito da época. Bolos nas mãos, puxões de orelhas, joelhos sobre grãos de milho ou de feijão atrás de uma porta. Havia o exemplo de Olguinha. No primeiro dia em que foi à escola, assistiu ao espancamento de um colega. No dia seguinte, recusou-se a voltar. Havia 1 ano que Dona Josefina pelejava para que a menina retornasse aos estudos, sem resultado. Olga começava a suar frio sempre que falavam em escola. Entrava em pânico. Cláudio também regressara várias vezes da aula de orelhas vermelhas, joelhos inchados. Com Tito, acontecera chegar em casa trazido pelo servente da escola, seguro pela orelha. Meus pais acreditavam na escola da vida, a única que haviam cursado. Talvez por isso eu atingia os 8 anos sem ter sentado em um banco de sala de aula. A Escola 7 de Setembro, dirigida por Dona Carolina, funcionava numa sala de frente, alugada a uma velhinha que vivia nos 2 cômodos de trás. Ficava a 3 quarteirões de nossa casa. Poderia ir e voltar sozinha. Além de tudo, nunca se ouvira contar que Dona Carolina maltratasse as crianças. Ficou, pois, resolvido que eu seria matriculada dentro de alguns dias, logo após o purgante, porque já estava na hora de tomar o purgante. Pausa para um purgante. Uma vez por mês, nós tomávamos um purgante, Sciroppo Pagliano. Esse remédio italiano era a coisa mais desesperadoramente horrível que existia. Grosso, enjoado, raspava na garganta. 3 pessoas eram convocadas para me imobilizar, papai inclusive, ao lado de um copo de laranjada e açúcar. Alguém apertava meu nariz, mamãe enfiava nervosamente a colher com o purgante em minha boca, ao mesmo tempo em que gritava numa mistura de línguas. Súbito, súbito,
Rápido! Açúcar! Zúquero! Laranja! Chegava a engasgar com a colherada de açúcar introduzida em minha boca. Se não agissem a tempo, eu vomitava tudo. Purgante mais miserável, mas de efeito garantido, garantidíssimo, dos mais violentos. Passava-se o dia todo de molho, sem sair do quarto, tomando apenas caldo de galinha e laranjada. No dia seguinte, tudo voltava ao normal. Até hoje sinto repugnância ao lembrar o gosto pavoroso do palhano. Verdadeira mania de papai esse purgante. Dizia que ele purificava o sangue, que com essa cura, um purgante por mês, a pessoa nunca adoecia. Realmente, talvez por coincidência, jamais ficávamos doentes. Nunca vi um médico entrar em minha casa. Nunca fui levada a consultórios médicos nem a dentistas. Não tive sarampo, nem coqueluche, doenças normais da infância. Apanhei apenas cachumba de uma criança que veio nos visitar. Senti-me feliz nessa ocasião. A cara inchada, toda besuntada de pomada Iquitol, preta e fedorenta. Um cachecol comprido me abafava, enrolado do alto da cabeça ao queixo. Eu, por trás dos vidros da janela, levantava a cortina de renda olhando a rua, fazendo inveja às meninas vizinhas. Durante um certo tempo fui liberada de segurar a vela de Wanda e José. Não podia sair à noite. Recebi muito carinho e muitas atenções de mamãe. Uma beleza. Essa foi a única doença até a idade de 10 anos. A professora. Tipo mignon, magra, Dona Carolina não era feia nem bonita, mas tinha certo encanto. Os cabelos louro-avermelhados, sedosos e abundantes, mereciam de sua dona cuidados especiais. Ela os penteava de maneira ousada, deixando que madeixas finas e soltas caíssem naturalmente sobre o rosto. Grande coque na nuca, preso por pentes e enormes grampos de tartaruga. Sua miopia obrigava a usar óculos, mas ela escolhera aqueles menos vistosos, apenas as lentes pequenas, sem aro. De boca rasgada, lábios finos, dentes perfeitos, sempre à mostra. Pele muito alva, ainda mais clara pelo uso exagerado do pó de arroz, única maquiagem permitida às mulheres sérias da época. Diziam que Dona Carolina aplicava o pó de arroz com o rosto ainda úmido para que o pó aderisse melhor, tornando-o branco alvaiade. Certa vez, Dona Carolina convidou seus alunos para um chá em sua casa. Festejaria nesse dia o seu aniversário. Mamãe não se atrapalhou na escolha do presente que eu levaria para a professora. Uma latinha de pó de arroz Lady, útil e barato. Aconteceu que as mães dos outros 30 e tantos alunos de Dona Carolina também não se atrapalharam. Tiveram a mesma ideia que Dona Angelina e sobre a cama da professora forrada de colcha branca bordada para receber presentes. Amontoaram-se nesse dia 30 e tantas latinhas de pó de arroz Lady. Apesar de muito vaidosa, nem assim fazia uso do negro pó de rolha queimada, utilizado por jovens mais atrevidas com o objetivo de acentuar as olheiras ao estilo de Francesca Bertini, Teda Bara e outras atrizes famosas. Não posso fazer um cálculo exato de sua idade, mas certamente ela devia beirar os 30 anos, considerada já por todos uma solteirona, sem perspectivas de amor ou casamento. Havia noites de juntar gente na calçada em frente à sua janela aberta para ouvi-la em suas canções românticas, acompanhando-se ao bandolim. Senhor, tréguas aos meus ais, mata-me essa dor, vem dar fim ao meu penar.
Pessoa alegre mesmo na sala de aula, Dona Carolina não mudava de humor. Gostava de conversar, contar anedotas e casos. Comentava conosco todos os crimes e assassinatos que lia nos jornais. Tomava partido, se inflamava. O tempo tornava-se escasso para o estudo propriamente dito. De frente da escola morava a família de Carmine Celentano, dono da serraria do bairro. Ida Celentano, a mais moça das meninas, estudava piano, aluna do conservatório. A jovem tinha jeito e alegrava nossas aulas com seus exercícios diários. As músicas sucediam-se. A melodia saía da janela aberta do Celentano, atravessava a rua, entrava direta nos finos ouvidos de Dona Carolina, que algumas vezes interrompia a aula, anunciando erudita o seu título. Marcha Turca, Sonata ao Luar, Sobre as Ondas. Às vezes acompanhava a música com um meneio de cabeça ou um passo de dança. Eu esperava ansiosa todas as manhãs que Ida abrisse a janela. Enternecia-me o som do piano. Ah, se pudesse um dia saber tocar! Mas piano era instrumento para gente rica, não estava ao meu alcance. Minha professora não batia nos alunos nem os punha de joelhos sobre milho ou feijão. Tentava manter a disciplina da classe utilizando-se de réguas. Mantinha sobre a mesa pelo menos uma dezena de réguas, todas enfileiradas, que atirava na cabeça da criança faltosa com uma técnica muito especial. Segurava numa das pontas da régua, fazia pontaria e jamais errava o alvo. Às 10 horas, infalivelmente, ela saía da sala para tomar lanche com a velhinha que lhe alugava a sala. Deixava Georgina, filha de árabes, sua afilhada de batismo e protegida, de pé, no quadro negro, com um giz na mão a assentar o nome dos alunos sem polidez. A primeira vez que li esse termo escrito na lousa, escrito por Dona Carolina, fiquei curiosa. Ao conhecer-lhe o sentido, tomei-me de antipatia pela palavra polidez. Nem ligava a fiscalização de Georgina. Todo mundo falava e ria. Ela escrevia os nomes dos sem polidez no quadro negro. Muitas vezes até faltava espaço, tantos eram. Ao retornar à sala, encontrando a pedra lotada, a professora indignava-se, ameaçava Deus e o mundo. Não queria mais ver aquela anarquia em sua escola. Crianças que não aprendiam educação em casa, etc. A primeira vez que ouvi Dona Carolina empregar a palavra anarquia para designar desordem, fiquei chocada. Será possível? Será que ela está se referindo a mim? Ao chegar em casa nesse dia, relatei o acontecido à mamãe. Ao contrário do que esperava, a mamãe não se indignou. Riu da minha ingenuidade. Explicou-me então que a maioria das pessoas pensava assim, usando a palavra anarquia naquele sentido, nada sabendo sobre a verdade do anarquismo. Se a maioria soubesse, suspirava, se entendesse, não haveria mais problemas no mundo. O mais difícil de tudo era explicar, fazer as pessoas compreenderem a coisa mais primária, mais simples. O povo unido pode mover o mundo. Mas não existe união, não existe compreensão. A ignorância domina. Mamãe sonhava. Quanto mais belo seria o mundo se fosse abolido o poder do dinheiro, minha filha. Um mundo em que todos pudessem se educar, em que não existissem misérias. Eu pensei em Maria Negra. Um mundo sem armas, sem guerras, em que existisse apenas amor. Fiquei muito impressionada, sobretudo ao saber da possibilidade, embora remota, de ser abolido o dinheiro.
Seria possível uma coisa dessas? Não ser preciso pagar mais nada? Imaginei logo a cena. Eu entrando na confeitaria Bussaco de seu Manuel, ou na Primavera, a melhor confeitaria do bairro, daquele antipático do Zeca, dizendo simplesmente alô a quem estivesse, abrindo as vitrinas, servindo-me à vontade daqueles doces deliciosos empapados de licor e mel. Punha-me água na boca só em pensar. Depois, tchau, passem bem, eu volto logo. Colegas novos. Dona Carolina nos comunicou um dia ao chegarmos à sala de aula. Amanhã teremos 2 coleguinhas novos. São 2 meninos recém-chegados de Portugal. Eles ainda não sabem falar direito a nossa língua, mas são meninos inteligentes e educados. Eu peço a vocês, por favor, que não caçoem. Eles têm um sotaque carregado, falam muito engraçado, mas a gente precisa ter educação. Levou tempo na recomendação. Deu alguns exemplos sobre cordialidade e boas maneiras. Bateu tanto na tecla da polidez que acabamos toda a classe na maior curiosidade de conhecer as 2 aves raras. No dia seguinte, como havia sido anunciado, apareceram os 2 irmãozinhos, Alberto e Domingos Carvalho da Silva. Muito encabulados com tantos olhos a devorá-los, foram se ambientando aos poucos. Eu não ri nem uma vez deles, embora achasse graça de sua maneira de falar. Fiquei contente de entender quase tudo o que diziam. Um belo dia, na hora dos recitativos, Dona Carolina perguntou aos irmãos Carvalho da Silva se sabiam recitar. Domingos declarou que sim, e até que, por acaso, conhecia uma poesia muito bonita. No meio da sala, o menino deu um verdadeiro show de declamação. O poema referia-se a um analfabeto que havia recebido uma carta e, aflito, fazia conjecturas sobre o conteúdo da mesma. Seria da mãe ausente? Teria ela morrido? Domingos gesticulava, suava, chegou a chorar de emoção. Parecia que tudo o que os versos diziam era realidade. Extasiada diante de tão grande artista, senti-me ao mesmo tempo arrasada e encantada. Daí por diante eu, que até então era arroz de festa, a tal nos recitativos e gestos, passei para a sombra de Domingos Carvalho da Silva. Os 2 irmãos não ficaram muito tempo nessa escola e sumiram de minha vista. Encontrei Domingos muitos anos mais tarde, não o famoso declamador que eu supunha ele viria a ser, mas como poeta, ótimo poeta. Quanto a Alberto, é hoje um cientista conhecido. A Caverna Misteriosa. Na carteira diante da minha sentava-se Déa, irmã mais nova da professora, pouco mais velha do que eu. Lindos cabelos cacheados, cachos compridos, pendurados em profusão, enroladinhos, canudos que me tentavam o tempo todo. Mansamente enfiava meu lápis dentro deles. Déa detestava que mexessem em seus cabelos. Revidava com violência e lá vinha a régua voando da mesa de Dona Carolina para as 2. Déa Bulcão foi quem me deu as primeiras informações sobre nascimentos de crianças. Dentro da valise bojuda que a mãe carregava, me explicava ela, encontrava-se a criança que Dona Emília levaria para a mãe que a encomendara, apanhada pela parteira numa gruta misteriosa, escura. Por isso ninguém podia escolher o sexo do filho antes dele nascer. A criança era acolhida nas trevas da noite. Onde ficava a gruta? Não me pergunte, que eu não posso responder, dizia Déa com ar superior. Sua mãe havia feito um juramento, como todas as parteiras, de não dar a ninguém o endereço da mina de crianças.
da Gruta Misteriosa. Eu pensava muito sobre o assunto. Algumas vezes segui os passos de Dona Emília, andando lado a lado junto à valise encantada. Quem sabe talvez pudesse ouvir o bebê chorar lá dentro? Cheguei a aconselhar a filha da parteira a abrir a maleta enquanto a mãe dormia. Ela jamais concordou. Nunca soube se a menina acreditava no que me dizia ou se arquitetara aquela história toda divertindo-se às minhas custas. Julho de 1924. Gostava da escola. Em pouco tempo aprendi hinos, poesias patrióticas, jogos diversos e até a ler e escrever. Dona Carolina, chegada a festas, vivia inventando novidades. Ao chegar à escola certa manhã, fui avisada de que não haveria aula, pois estourara uma revolução na cidade. Voltei apressada, doida para contar a novidade. Cheguei tarde. Todos lá em casa já estavam no maior alvoroço, cientes do acontecimento. Mamãe demonstrava sua aflição andando de um lado para outro, como barata tonta. Ninguém conhecia detalhes da tal revolução, mas falava-se no nome de Isidoro Dias Lopes, chefe da revolta. Por fim, mamãe tomou uma decisão. Apanhou a caderneta da venda. Pagávamos as contas no fim de cada mês. Tudo o que comprávamos era assentado na caderneta. E saiu, acompanhada dos 3 filhos mais velhos, para ajudá-la a trazer os mantimentos que ela se dispunha a armazenar, com o objetivo de se garantir para qualquer eventualidade. A venda de seu Henrique na Avenida Rebouças, àquela hora da manhã, já havia cerrado as portas, ficando apenas um vão aberto. Só permitiam a entrada a fregueses antigos. Ainda assim, mamãe teve dificuldade em conseguir romper o cerco do povo aglomerado na calçada, ameaçando assaltar o empório. Papai era quem mais se preocupava. Logo agora que começara a tomar pé na vida, os carros haviam chegado recentemente. 2 já estavam vendidos, mas a firma pedira aos compradores que os deixassem em exposição enquanto preparavam os papéis para o emplacamento. Assim, aproveitaria mais uns dias a propaganda feita pelos próprios automóveis. Em frente às vitrinas havia sempre gente a contemplar os 4 belos carros, tão cheios de novidades. Outros Alfa, já encomendados, estavam a caminho do Brasil. E agora? Em plena revolução, num clima de incerteza, quem iria comprar carro novo? Outra preocupação assaltou papai de repente. Essa ainda mais aflitiva. Como não havia pensado antes? E se Remo fosse convocado? Para papai, o filho continuava a ser uma criança, mas não. Remo já era homem, apto a empunhar o fuzil. Nem ia tocar nesse assunto com Angelina, coitada. Em nosso bairro não havia movimento militar, apenas boatos, os mais desencontrados. A última notícia, que corria de boca em boca, era de que no Brás tinham levantado barricadas nas ruas. Bombas explodiam, havendo tiroteios com mortos e feridos. As fábricas haviam fechado. O povo assaltava postos de abastecimento. Ao ouvir falar em bombas e mortos no Brás, mamãe entrou em crise. O que será da minha irmã? Havia mais de uma semana que não tínhamos notícias da família de tia Margarida. O herói da família. Depois de muita confabulação, ficou decidido que Remo iria tentar uma ida à casa de titia, pelo menos, colher nas imediações notícias mais concretas sobre a situação no Brás. Colocou-se uma faixa branca em seu braço, obrigatória para quem saísse à noite. Os lampiões a gás da iluminação estavam apagados havia dias. Nas ruas tudo era escuro e deserto. Enquanto aguardava a volta de Remo,
mamãe aflita arrependia-se 1000 vezes de haver permitido que o filho se aventurasse, atravessando trincheiras, embrenhando-se na zona perigosa. Depois de longa e interminável espera, Remo chegou. Nos reunimos todos à sua volta, ávidos de notícias. Circunspecto, inflado de responsabilidade, Remo traçou um panorama da situação no Brás, que, segundo ele, era realmente séria. Tia Margarida e tio Dino, o pobre do tio Dino, neurastênico por natureza, vivendo sempre agoniado, estavam na maior agonia. Havia uma trincheira quase em frente à casa deles. As fábricas fechadas, ninguém recebia o salário. Nenhum armazém vendia mais pelo sistema de cadernetas. Agora era só na ficha, e assim mesmo já estava difícil encontrar-se o que comprar. Se a revolução se prolongasse por mais algum tempo, em breve estariam passando fome. Era essa a situação. Tio Dino fizera um apelo dramático. Fossem salvar sua família. Papai ouviu tudo, rosto sério, e antes de consultar a mulher, decidiu. Amanhã cedo vou buscar o pessoal. A gente se arranja por aqui. Coloca alguns colchões no chão, repartimos a comida. Remo ainda tinha o que contar de suas aventuras. Encontrara-se na volta com uma patrulha de homens fardados que gritaram ao vê-lo aproximar-se. Quem vem lá? É de paz, respondera Remo, instruído para essa emergência, brandindo uma bandeirinha branca que levara por precaução. Impressionei-me muito. Achei lindo e excitante o curto diálogo entre meu irmão e os patrulheiros. Pedi-lhe mais tarde que me repetisse tudo de novo. Levei um bruta carão. Ele, muito importante, não ia perder tempo com fedelho. A casa repleta. Aquela foi uma noite de nervosismo. A perspectiva da vinda da família de tia Margarida para nossa casa deixava-nos febris. Eu adorava Clélia, minha prima, que mesmo sendo mais velha, tratava-me como se fôssemos da mesma idade. Não era como aquelas enjoadas das amigas de Vera que me olhavam do alto como se eu fosse o quê? Vera também era ligada a Clélia, enquanto Wanda e Virgínia, ambas da mesma idade, entendiam-se bem. Cláudio, como já é sabido, fazia dupla com Tito e os pequenos não interessavam. Além da presença de Clélia em nossa casa, havia outro motivo talvez mais forte da minha satisfação, o retorno de Cláudio. Desde o acidente com o disco de mamãe, ele não passara as férias conosco, como de hábito. Resolução de tia Margarida. Mamãe o convidara, mas titia dissera não. Não vai mais dar trabalho aos outros. Irá depois que criar juízo. Agora ele viria, incorporado à família, diminuindo meus remorsos. Mamãe apanhou novamente a caderneta e partiu para o armazém. Agora sim precisava de muitos víveres com aquela gente toda acampada em casa. Não conseguiu desta vez nem metade do que pretendia, pois o estoque de mercadorias estava quase esgotado e os atacadistas tinham suspendido as entregas. Por muito favor, mamãe pôde comprar uns 2 ou 3 bacalhaus grandes. Alimento forte, substituiria a carne já escassa nos açougues. O que tínhamos na despensa daria para uns bons 15 dias. Quanto ao pão, mamãe não se preocupava tanto. As padarias vendiam apenas uma unidade por pessoa. Mandaria todas as crianças para a fila do Manzoni, a padaria mais próxima de casa, embora fosse perigoso. Havia brigas diariamente nas portas das padarias, todo mundo irritado, com medo de que lhe faltasse o alimento básico, a exigir que os padeiros tirassem a massa do forno antes mesmo de estar suficientemente assada. Maria Negra nos fazia muita falta. Wanda era muito ativa,
mas mesmo assim não podia dar conta da cozinha para aquele mundão de gente. Aflitíssima, mamãe não tirava esse problema da cabeça. Não queria sacrificar a filha. O jeito era criar coragem e pedir colaboração. Certamente nem precisaria pedir. A tia Margarida. O oposto da irmã, ótima cozinheira, titia ajudaria na cozinha e as meninas na arrumação da casa. Aquele não era momento de se fazer cerimônia. A casa entrou em ritmo de revolução. Mamãe tinha a mania, e por isso era constantemente criticada, de colocar vários colchões em cada cama. Agora, todos louvavam sua previdência. Os colchões iriam prestar real serviço. Os quartos amplos já não tinham espaço para se andar. Os colchões, uns junto aos outros, forravam o assoalho à espera dos hóspedes. Já passava das 2 horas e papai nada de chegar. Mamãe decidiu que sentássemos à mesa, embora ninguém sentisse fome. Todos atentos ao menor ruído de automóvel que se aproximasse. Por fim, quando acabávamos de almoçar, ouviu-se a buzina do carro de papai tocando insistentemente, avisando que chegara. Vera tomara posição estratégica junto à janela, deu um grito. Chegaram, minha gente! Parece um carro alegórico, venham ver. Os vizinhos saíram às janelas. O espetáculo valia a pena. A capota do carro arriada para caber tudo e todos. Imensas trouxas de roupa e de objetos transbordavam em todas as direções. No alto dessa montanha, empoleiradas, as crianças, no maior assanhamento, agitavam bandeirinhas brancas, improvisadas com lenços em ponteiras de guarda-chuvas. Traziam a gaiola com passarinhos, os papacapins de estimação de tio Gino. Com a família de tio vinham ainda 2 crianças, Nena e Nene, filhos de vizinhos de tia Margarida, pessoas que papai mal conhecia. De espreita atrás da janela, ao ver chegar o Salvador, Dona Angélica, mãe das crianças, veio correndo. Ajoelhou-se patética aos pés de papai. Pelo amor de Deus, seu Ernesto, salve também meus filhinhos, pelo menos as crianças. Chorava e dizia frases soltas, num ataque de histerismo. Papai teve pena. 2 pessoas a mais não fariam diferença. Nena era de minha idade, talvez um pouco mais velha. Eu não ia muito com a cara dela, e indo ao Brás, escondia-me para não vê-la. Menina mais burra, não havia jeito de aprender meu nome. Quando não o transformava em Zélida, me chamava de Coisa. Ai, que raiva! Não gostava de seus modos e muito menos de suas conversas de menina metida sabida. Certa vez, Nena me perguntou: Ei, Zélida, você já tem laranjinha? Não entendi o que ela desejava saber. Laranjinha? Que laranjinha? Nena soltou uma gargalhada de deboche diante de minha ignorância, de meu espanto. Puxa vida, você é mesmo uma trouxa, disse-me com ar de malícia. Laranjinha nasce aqui, olhe. Mostrou-me o lugar dos seios. Começa como um botão que dói para burro, depois vai crescendo até ficar peito de mulher. E você, já tem isso? Perguntei-lhe admirada. Eu não, mas a filha de Dona Tosca tem e me mostrou, disse orgulhosa. Eu não sabia quem era Dona Tosca nem a filha dela, a dona das tais laranjinhas. Fiquei baratinada com essa revelação. Nunca havia pensado na transformação do corpo. Passei a me apalpar de vez em quando. Aquelas crianças do Brás eram muito avançadas, sabiam coisas de arrepiar, diziam palavrões, cheias de malícia. Essa curta estada da turma lá em casa me perturbou. Aprendi bastante, mais do que habitual para uma menina de minha idade.
Dário, o penúltimo filho de tia Margarida, formava dupla com Nene, dois moleques que nem haviam ainda mudado os primeiros dentes e já maliciosos como ele só. Querendo mostrar sabedoria, quis explicar à nena de onde vinham as crianças, baseada na história de Déa Bulcão. Só faltou morrer de rir e aproveitou a ocasião para contar-me coisas que me deixaram zonza. Um dia chegaram os 4 juntos, Nena, Nene, Cláudio e Dário. Estavam de boca fechada, em atitude de esconder alguma coisa dentro dela. De repente, diante do meu espanto, deram uma cusparada de sangue, sujando todo o chão. Eu, que sempre tive pavor a sangue, horrorizei-me. Devo ter ficado pálida. O que era aquilo? Gargalharam do meu espanto, encantados com o efeito que a brincadeira me causara, e explicaram que esse era o jogo de enganar mãe. A gente futuca bem a gengiva com o alfinete, suga bem o sangue, guarda ele na boca e depois cospe em frente da mãe da gente. Elas ficam malucas, quase morrem de susto. Experimente. Deus me livre, brincadeira mais sem graça. Haviam chegado do Brás completamente gloriosos. Sabiam modinhas da Revolução, viviam cantando. Fala a metralha, responde o canhão, o Isidoro Lopes vai ganhar a Revolução. E outras mais. Isidoro não tem medo, nem tampouco tem preguiça. Vai fazer do Arthur Bernardes um pedaço de linguiça. O revoltoso Dudu. Papai andava nervoso. Aquela revolução dos tenentes, revolução que não conduz a nada, não o entusiasmava. Não tomou partido. Aliás, tomou. Era contra aquilo tudo. O boato de que os revolucionários estariam requisitando automóveis começou a circular. Os 2 Alfa Romeos vendidos continuavam em exposição na agência da Xavier de Toledo. Os 4 carros novos luzindo, lindos na vitrina. A oficina mecânica de papai ao lado de casa fora transformada em depósito de carros usados e em seção de pintura, depois que uma nova e grande garagem fora alugada pela Sociedade Anônima na Rua da Consolação, em frente ao cemitério. Diante dos boatos insistentes, pelo sim, pelo não, papai achou prudente pôr os carros novos a salvo. Saiu com Remo para retirá-los da agência. Precisava evitar que fossem requisitados, o que seria uma catástrofe. Não tardou muito, chegaram os 2, Remo na frente, o orgulho estampado na face, ao volante do carro estalando de novo. Jamais pensara ele ter o consentimento, o privilégio de dirigir um carrão daqueles. Papai comboiando logo atrás. Os automóveis foram em seguida escondidos na seção de pintura, lugar camuflado no fundo da nossa garagem. Saíram novamente às pressas em busca dos que restavam. Chegaram à loja tarde demais. O pelotão revolucionário, comandado por Dudu, o valente e famoso Dudu, acabara de sair carregando os 2 carros. Arrasado, papai voltou para casa. Precisava tomar providências a fim de evitar que os outros automóveis fossem descobertos em seu esconderijo. Arranjou uma grossa corrente com cadeado, passou no portão da rua. Tirou os fusíveis de iluminação da garagem, retirou as rodas de carros usados, ali guardados, colocando-os sobre cavaletes. Apagou com tinta e pincel o letreiro indicando a seção de pintura. Trabalhou o dia todo, como um doido. Nessa mesma noite, no momento em que nos sentávamos para jantar, em meio à maior balbúrdia das crianças, ouviram-se fortes pancadas, sacudindo o portão, balançando a corrente. Uma voz autoritária gritava: "Abram esse portão!
É a patrulha revolucionária. Dio cane, Dio boia, blasfemou seu Ernesto. É o diabo do Dudu que vem completar a minha desgraça. Os patrulheiros apressados sacudiam cada vez com maior violência o pesado portão. Pareciam querer rebentar a corrente. Revestido de aparente calma, sem se apressar, papai foi atender os visitantes. Antes de chegar ao portão, ouviu uma voz prepotente perguntar: Você tem carros aí? Precisamos de automóveis para ajudar a revolução. Era Dudu. Papai não se enganara. Homem forte, um gigante. Não tenho carro nenhum em condições, respondeu-lhe papai com o maior sangue frio. Os que estão aqui são de fregueses, carros desmontados para conserto. O pelotão, composto de 4 homens, invadiu o barracão escuro. Cautelosamente, papai contava que havia ocorrido uma pane na eletricidade, quase ocasionando um incêndio, e que somente no dia seguinte poderia tomar providências. Papai dava as explicações enquanto eles, à luz de vela, verificavam se havia ou não carros disponíveis. De repente, resolvi ser prestativa. Ali dentro tem 2 novos, informei timidamente. Felizmente, ninguém prestou atenção em mim. Ninguém me ouviu, a não ser papai ao meu lado. Pela primeira e única vez na vida, aplicou-me um beliscão, fazendo-me calar, sem mesmo reagir à dor. Compreendi imediatamente que havia metido o bedelho onde não havia sido chamada. Apesar da minha intervenção, o comandante revolucionário saiu de mãos vazias, andando pelas próprias pernas. Trincheira na porta. Acordamos certa madrugada com um barulho estranho. Soldados tiravam os paralelepípedos do meio da rua, construíam uma trincheira bem em frente à nossa casa. O dia nem clareara e já estávamos de pé. Pânico generalizado entre os adultos. Para as crianças, a maior festa. Ninguém sabia nada do que estava acontecendo, nem do que podia acontecer. Os soldados não davam nenhuma informação concreta. Recomendavam apenas que entrássemos em nossas casas, pois a situação não estava para brincadeira. Papai, que andava nervosíssimo desde o dia em que levaram os carros, sempre na expectativa de que voltassem para a nova revisão da garagem, explodiu nesta madrugada ao ver as crianças no maior assanhamento ajudando os soldados a carregar pedregulhos. Ordenou aos berros que entrássemos imediatamente em casa sob pena de levarmos tremenda surra. Na noite anterior, um aviãozinho sobrevoara o bairro em voo rasante. Tio Gino, que andava extremamente nervoso, descobrindo fantasmas ao meio-dia e farejando bombardeios aos menores ruídos, entrou em pânico ao ouvir naquela noite o ronco do motor do avião. Tomando a iniciativa, exigia que o acompanhássemos para baixo da mesa da sala de jantar, nos acocorássemos, seguindo seu exemplo, no improvisado abrigo antiaéreo. Completamente transtornado, dava ordens de comando. Todos para debaixo da mesa. Sotto la tavola. Debaixo da távola. Sotto la mesa. E agora, aquela trincheira ali, bem debaixo de nosso nariz, ameaçava levar o pobre tio à loucura. Cláudio e Dário, desprevenidos, tomaram um tabefe quando, ao passar junto ao pai, inocentes e distraídos, entoaram a modinha da Revolução. Fala a metralha, responde o canhão, o Isidoro Lopes vai ganhar a Revolução. Naquele mesmo dia apareceu em casa um freguês de papai, Federico Puccinelli, que, ao constatar a situação aflitiva do mecânico e amigo, convidou-o e a sua família a abrigar-se em seu palacete.
A mansão dos Puccinelli, no elegante bairro do Jardim Europa, era toda rodeada de jardins, uma beleza. Marido e mulher confabularam. Mamãe não estava muito inclinada a incomodar os outros, não queria dar trabalho a ninguém, mas acabou cedendo, convencida de que essa seria a melhor solução para atenuar o problema que se agravava a cada dia. Não havia dúvidas, seria bom irmos para a casa dos Puccinelli. Não por medo da trincheira, ela até que era otimista, não acreditava que fossem travados tiroteios na Alameda Santos. Preocupava, assim, a falta de víveres, que escasseavam assustadoramente. O número de refugiados lá em casa aumentara de forma considerável havia dias. Logo depois da chegada do pessoal do Brás, apareceram em prantos Dona Angélica e o marido, seu Pepe. Morriam de preocupação e de saudades dos filhos. Traziam roupas, na certeza de conseguir um cantinho lá em casa onde se aboletar. E lá ficaram, lógico, assim como também ficaram os Casella, velhos conhecidos da família. Pai, mãe e 2 filhas mocinhas, fugidos também do Brás à procura de guarida. Não havia mais colchões a se estender no chão. Os que tínhamos mal davam para a gente. Muitas vezes, durante a noite, acordei no assoalho, empurrada pelas espertinhas. Com a chegada de Dona Angélica e de seu Pepe e depois dos Casella, os meninos, inclusive Remo, passaram a dormir dentro de automóveis desmontados, desocupando espaços e colchões. O estoque de mantimentos desaparecia rapidamente, chegava ao fim. Madonna Mia Santíssima, como vamos fazer? Suspirava a mamãe ao voltar do armazém de seu Henrique, a caderneta abanando na mão, as cestas vazias. Encontrara as portas da venda fechadas, as mercadorias haviam se esgotado. O jeito era arriscar a vida, enfrentando as aglomerações em frente aos postos de abastecimento, onde o povo exaltado reclamava alimentos a ferro e fogo, onde explodiam discussões, insultos, brigas com feridos e presos. Partimos para a casa dos Puccinelli. Mamãe, papai, as 3 meninas. Tito e Remo ficaram com os hóspedes. A saída de 5 bocas, calculava Dona Angelina, já ia aliviar um pouco a situação. Na linda residência, cercados de todas as atenções pela esposa e pelas filhas do dono da casa, passamos menos de uma semana. Apesar do conforto que nunca experimentara antes e do carinho recebido, eu só tinha um desejo: voltar para minha casa. Felizmente, quando menos se esperava, a revolução terminou. Isidoro derrotado, papai arruinado. Os automóveis requisitados por Dudu desapareceram. Somente depois de muitos anos surgiu um deles na oficina de seu Ernesto para conserto. Transformado num lixo, caindo aos pedaços, pertencia a uns ciganos que o haviam comprado num depósito de ferro velho no interior do estado. Do outro, jamais se teve notícias. A crise. O país estava em crise. A palavra crise era a que mais se ouvia em toda parte. Ela conseguira me afligir. Não era por acaso a crise que andava preocupando tanto meu pai? Não fora ela quem fizera seu rosto alegre tornar-se pensativo e carregado? Sua oficina voltara a funcionar lá em casa. A nova, a garagem grande, fora fechada. Mas andava às moscas. A época das vacas gordas, com garagem entulhada, sobrando automóveis até na rua, passara. Agora o ruído de um carro entrando na oficina nos deixava a todos na maior expectativa. Mamãe desejando que o trabalho fosse grande, mas qual?
Em geral, vinham apenas para apertos de parafusos e um muito obrigado ao despedir-se. Positivamente, ninguém dispunha de dinheiro, ninguém consertava os automóveis, ninguém os comprava. Os Alfa Romeo permaneciam em exposição na Xavier de Toledo. O aluguel da loja, altíssimo, correndo, e os carros ali encalhados, sem comprador. A sociedade anônima começara a degringolar desde a requisição dos carros pelos revolucionários e continuava de mal a pior. Creio que papai estava vivendo de empréstimos, coisa que o deprimia, pois não possuía nenhuma fonte de renda e as economias já haviam voado. No armazém de seu Henrique também as coisas não iam bem. Ele e os filhos andavam de senho franzido. As vendas diminuíram muito e os fregueses, nós inclusive, encontravam dificuldades para saldar as contas no fim do mês. Contudo, jamais cortaram o nosso crédito. Um dia, ao pedir a papai dinheiro para a carne e os legumes, num gesto brusco ele me entregou a carteira vazia. Deve ter sofrido muito depois com essa reação impensada, incompatível com sua maneira de ser. Saiu, voltou mais tarde e entregou-me, fez questão de entregar em minhas mãos 10.000 réis. Veja se dá para tentear por alguns dias. Falava com muita humildade. Tive vontade de chorar. Em casa andávamos inteiramente sem graça, jururus. Os amigos. Certa noite fomos despertados com uma serenata. Quem poderia ser? Bandolins, violões e canções napolitanas rompiam o silêncio com sua melodia. Ficamos ouvindo calados. Cantavam junto à nossa janela, no terraço. Só podiam ser os Sanzoni. O repertório deles era inconfundível. Torna Sorrento, Mare Chiaro e outras canções napolitanas famosas. Velho e querido amigo de papai, Luiz Sansoni era pai de família numerosa, dono de uma pequena fábrica de brinquedos. Ele também, como todo mundo, passava por dificuldades. Ninguém comprando brinquedos por causa da crise. Nem assim dispensava as serenatas em companhia dos filhos. Ao certificar-se de que era o amigo que ali estava a cantar, papai levantou-se e com ele toda a família. Luzes acesas, portas abertas, Sansone e os filhos entraram para tomar um copo de vinho. Mamãe não escondia sua gratidão pela presença dos amigos ali, naquela hora, com sua música e seu entusiasmo. Até parecia que as nossas amizades, velhas e comprovadas, adivinhavam que o amigo passava por dificuldades e apareciam. Certamente não adivinhavam, sabiam. Sabiam e vinham ao encontro do companheiro. Naquele começo de madrugada não se falou em crise. Sansone contou coisas engraçadas, fez papai rir. Oreste Ristori. E logo veio o outro. Uma noite, quando terminávamos de tomar nossa sopa, apareceu inteiramente de surpresa o velho Ristori. Com ele, sua mulher Mercedes, mestiça de Índia paraguaia. O velho trazia o violão com o qual se acompanhava nas canções italianas e nos tangos argentinos que tanto gostava de cantar. Chegara disposto a alegrar o ambiente. Além da solidariedade na hora difícil, um objetivo concreto trouxera o velho Ristori à nossa casa. Vinha convocar papai e mamãe para uma reunião na Lega Lombarda, um encontro entre antifascistas e socialistas organizado pelo Movimento Socialista de São Paulo. Estudariam na reunião a maneira de comemorar o primeiro aniversário da morte do grande líder socialista italiano, Giacomo Matteotti, assassinado por milicianos fascistas em Roma. Sua morte, aos 39 anos de idade,
por ter denunciado na Câmara os crimes, as violências e a corrupção do regime de Mussolini, causara consternação no mundo inteiro. Com o pretexto de comemoração, liberais e revolucionários de São Paulo queriam reacender a antiga chama, usando Matteotti como bandeira da luta antifascista. Ristori falava indignado sobre os desmandos de Mussolini. Já está passando da conta. Um vira-casaca de merda que prende, condena e mata ex-companheiros do tempo em que militavam juntos nas fileiras socialistas. Ristori nos explicava. O Mascalzone usa métodos infames para torturar e humilhar os prisioneiros, obrigando-os a ingerir litros e litros de óleo de rícino. Velho lutador, Ristori não cansava nunca. Quantas vezes o ouvimos contar suas histórias? Podia repeti-las 1000 vezes, gostávamos sempre de escutá-las. Tinha auditório permanente e atento lá em casa. Mas ele não se restringia às histórias de seu passado. Falava também de outros revolucionários italianos. Cipolla, líder anarquista assassinado pela polícia, Sacco e Vanzetti, os outros 2 inocentes condenados à morte, Giacomo Matteotti, cujo aniversário de morte iríamos comemorar, Antônio Gramsci, prisioneiro do fascismo. Falava-nos sobre Giuseppe Garibaldi e sua mulher, a brasileira Anita, heróis de 1000 batalhas do passado. Contava-nos também de Miguel Costa, Luiz Carlos Prestes e Siqueira Campos, que à frente da coluna Prestes cortavam o Brasil de ponta a ponta, desafiando autoridades constituídas que não conseguiam detê-los em sua marcha. Ristori e Mercedes viviam em casa modesta num bairro popular. Em seu quintal, porém, a riqueza de um caramanchão florido e perfumado de glicínias acolhia os amigos que vinham para uma chiacchierata e para saborear o delicioso vinho de abacaxi fabricado pelos 2. Recebia também visitas de jovens. Ristori adorava trocar ideias com gente moça, com quem aprendo muito. Juventude interessada em problemas sociais, vinham escutar a palavra experiente e honesta do mestre. Ouviam-no com atenção e respeito. Conversar com o velho, que privilégio! Quanto se aprendia! Ir à casa de Ristori era programa muito de meu gosto. Acostumei-me a visitá-lo durante muitos anos, até a sua partida definitiva e forçada para a Itália. Esse velho alegre e jovial tinha um passado glorioso. Incansável, sempre revoltado contra as injustiças sociais, jamais se calava diante de desmandos. Por esse motivo, fora preso algumas vezes. Nós gostávamos de ouvir de sua boca episódios das aventuras rocambolescas por ele vividas. Para mim, muito melhores, mais saborosas do que as de Robinson Crusoe. A melhor de suas histórias, a minha preferida, era a de sua fuga do navio quando recambiavam para a Itália, para o degredo, em anos distantes. No meio da noite, burlando a vigilância de seus carcereiros, subiu do porão deslizando pelo tombadilho. Não havia luar, coisa boa, assim não seria visto. Coisa ruim, difícil orientar-se na escuridão. Conseguiu a custo divisar ao longe sombra ligeiramente mais escura do que as negras águas daquele mar imenso. Provavelmente seria a terra. Certamente uma ilha perdida em meio ao oceano. A distância que o separava da sombra escura era grande, mas ele não podia de jeito nenhum vacilar. Aquele não era momento para indecisões nem medo. 1000 vezes morrer em liberdade do que apodrecer num cárcere. Antes que surgisse alguém que fosse surpreendido, atirou-se ao mar. Não vira, não pudera prever que mais abaixo, suspensos ao navio, havia barcos salva-vidas. O choque violento fraturou-lhe as pernas, dor horrível. A ânsia de liberdade, no entanto, era mais forte do que a dor. Superou o sofrimento,
Ajudou-o a nadar durante toda a noite. Pela manhã foi encontrado sem sentidos numa praia semideserta por um nativo que o transportou para sua choupana. Desse homem, um pescador, recebeu cuidado e abrigo. Nessa ilha viveu longo tempo. Conseguira salvar-se mais uma vez. Seguiria adiante, agora com as pernas irremediavelmente arqueadas, apoiando-se num bordão. Foi Oreste Ristori, muitos anos depois, quem me falou pela primeira vez em Jorge Amado. Eu era jovem, andava na ânsia de leituras novas. Ristori era meu conselheiro, sabia das novidades literárias, do que eu devia ler, o que me convinha. Um belo dia, ele apareceu em minha casa trazendo-me um magro volume, Cacau. Emprestou-me o livro com recomendação. O exemplar estava autografado, dedicado a ele e a Mercedes, que tomasse conta e devolvesse logo. Conhecera o escritor havia pouco tempo, um jovem magrinho, vivo e inteligente, que o visitara em sua casa em companhia de um grupo de intelectuais vindos do Rio de Janeiro. Juntos haviam tomado de seu vinho de abacaxi, conversado animadamente até às tantas da madrugada. Interessei-me, fiz-lhe perguntas, quis saber detalhes sobre esse jovem magrinho e inteligente, tão jovem e já autor de romance. Havia ele escrito outros livros ou aquele era o primeiro? Ainda estava em São Paulo? Ia vê-lo novamente? Achando graça do meu interesse, riu maliciosamente, segurando meu queixo. Carina mia, ele já foi embora para o Rio. E quando volta, que loçá! Ainda uma seresta, esta de amor. Aquele fora o mês das serenatas. Voltamos a acordar ao som de bandolins e violinos. Desta vez os seresteiros cantavam na rua, não se atreveram a transpor o portão. O cantor tinha pranto na voz. Ai, Aurora, me deixaste no abandono, eu que tanto e tanto te queria, cruelmente me traíste sem piedade. Ai, Aurora, eu te amo todavia. A essa altura entravam os instrumentos. O cantor tomava fôlego para prosseguir em seguida. Que sofra muito, porém que nunca morra. Ai, Aurora, eu te amo todavia. Ouvíamos a serenata ainda semi-adormecidas, quando Vera rompeu o silêncio do quarto, saindo-se com esta. Ora, vejam só, essa é boa. Eu não sabia que a Wanda agora mudou de nome, que se chama Aurora. Havia acertado. O mentor da serenata, outro não era senão o próprio José Soares. Andara de arrufos com a namorada e, não tendo lá essas vozes, arrebanhara alguns amigos que sabiam cantar e tocar violino, violão e sanfona para ajudá-lo na empreitada de pedir arrego. Wanda inventara cortar os cabelos para acompanhar a moda. José Soares proibira, com a alegação de que até modinha sobre as melindrosas já haviam feito. Uma diz que é moda, outra diz que não é. Se ela fosse séria, não cortava o cabelinho a bebê. Para facilitar seu intento, a moça teve uma ideia. Convencer Dona Angelina a cortar os cabelos, pois se a mãe tem cabelos curtos, por que não a filha? Arranjou argumentos definitivos. Muito mais prático, higiênico, fortifica os cabelos. E mamãe tão emancipada, cheia de ideias progressistas. Com esse último argumento, acabou convencendo a mamãe a cortar os cabelos. Wanda armou-se em cabeleireira, de tesoura em punho, mamãe sentada com uma toalha sobre os ombros. Fui-me chegando e destruindo o trabalho de minha irmã. Eu quero é ver a cara de tia Margarida vendo a irmã de cabelinho a bebê. Foi a conta. Levantando-se de um salto,
Dona Angelina desistiu, que a deixasse em paz. Não ia cortar os cabelos coisíssima nenhuma, de jeito nenhum. Levei um bom tapa de Wanda e levaria outros, não saísse correndo. Apesar do fracasso do plano, ela resolveu assim mesmo cortar o seu, deixando, no entanto, para tapear o namorado, um rabinho atrás que, enrolado, desaparecia. Zé Soares não foi nessa. Enfureceu-se. Como se não bastasse o corte do cabelo, Wanda resolvera passar carmim nos lábios. Passava-o tão discretamente que não dava para se perceber. Ainda uma vez fui o pomo da discórdia. Certa noite, enquanto entediada esperava que os namorados acabassem com os arrulhos, para me distrair, alegrar o ambiente, comecei a cantar. Boca pintada a do meu bem, assim tão perfumada ninguém tem, assim cheirosa, assim gostosa. O violento cutucão que Wanda me deu para que eu acabasse com a cantoria atraiu. Foi percebido pelo namorado que, sacando um lenço do bolso, passou-o sobre os lábios da moça, descobrindo o crime, acabando com as dúvidas. Zé Soares sentia-se fraco, impotente para lutar de longe, impedir aqueles modernismos inventados pela namorada nos últimos tempos. Ela andava muito independente, não obedecia às suas vontades. Precisava ficar noivo quanto antes, vigiar de perto, cortar-lhe as asas enquanto era tempo. Cansado de perambular pelas ruas, debaixo de chuva e debaixo de sol, à espera de poder trocar uma palavra com a amada, desesperava-se ao ver o lencinho branco atado às grades da janela, indicando que naquela noite ela não apareceria. Wanda não se animava a enfrentar o pai. Bastava aquela crise maldita a lhe tirar o sono. Preferia esperar mais um pouco, deixar que as coisas melhorassem para então lhe falar sobre noivado. Intrigado com a serenata de amor, papai perguntou: Você sabe quem é, Angelina? Claro que ela sabia. Talvez seja algum pretendente a Wanda, arriscou. Com esse começo de conversa, seu Ernesto terminou inteirado de que a filha já tinha um pretendente, desejoso de noivar. Ao contrário do que se temia, não houve reação negativa. A moça beirava os 17 anos. Talvez fosse melhor namorar em casa do que às escondidas. E estaria de acordo caso o moço fosse pessoa de bem. Quem mais gostou da notícia do noivado fui eu. Enfim, via-me livre da penosa obrigação de arrastar-me pelas ruas, caindo de sono atrás dos dois. Alfa Romeo, campeão de São Paulo. As coisas começavam a desanuviar-se lentamente. Os fregueses voltavam aos poucos. Apenas um problema continuava a perturbar seu Ernesto. Não havia comprador para os carros novos à venda, e papai se queixava. Um dia, cansada de ouvir papai falar em situação difícil, Wanda anunciou que estava disposta a procurar um emprego. Mesmo que ganhasse pouco, sempre daria para ajudar a família. A prima não trabalhava. Essa declaração da filha quase ofende seu Ernesto. Ele jamais consentiria que filha sua trabalhasse para ganhar dinheiro. Lugar de mulher é em casa, aprendendo a cozinhar. No fundo, papai devia ser um homem frustrado. Sua mulher não conseguiria jamais apegar-se à cozinha, coisa fundamental para o marido. Não conseguia também engordar. Sempre fora esbelta, quase magra. Ao referir-se a uma mulher bonita, jamais deixava de empregar o adjetivo gorda. Uma mulher bonita, gorda. As filhas nem pensassem em fazer regime com o conhecimento paterno. Quem rói osso é cachorro, na falta de carne. Mantinha-se vigilante. Nenhuma das filhas casaria antes de aprender o ponto do sal, a medida dos temperos. Os maridos de suas filhas jamais teriam razões de queixas,
jamais sentiriam falta de bons pratos. Levariam para suas casas esposas bonitas, gordas e competentes na arte culinária. Que Wanda o deixasse resolver sozinho seus problemas de dinheiro. Ela e os demais, esse era assunto seu, exclusivamente seu. Foi daí que lhe surgiu a ideia das competições automobilísticas. A Bugatti entrava com força e vontade no mercado brasileiro. O Alfa Romeo precisava reagir. Reuniu-se a diretoria. Ficou decidido que a sociedade competiria com um carro preparado e pilotado por Gatai numa próxima prova automobilística anunciada em São Paulo. Volta às Gazetas. Depois de tantos anos, o nome de Ernesto Gatai voltava às páginas esportivas das Gazetas de São Paulo, onde já brilhou por ocasião de seu raid São Paulo, Santos, São Paulo. Retornava agora ao volante de uma baratinha, carroceria toda feita e adaptada por ele ao possante motor do carro, capô de alumínio reluzente. Referiam-se ao automobilista como o pulso de ferro, o rei do volante. Concorriam vários pilotos, Cândido Cajado, Nascimento Filho, o Gato Bravo e Lage, entre outros. Até uma mulher, Dulce Barreiros, tomaria parte em uma das provas, a prova da rampa, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Chico Landi, campeão anos mais tarde, ensaiava na ocasião os primeiros passos no automobilismo. Os competidores eram muitos, mas o adversário perigoso, forte, era o Lage, piloto da Bugatti, patrocinado pelos Matarazzo. Os aficionados de automóveis e corridas dividiam-se em dois partidos, os torcedores da Bugatti e os do Alfa Romeo. Caras novas surgiam na garagem, fãs e admiradores do carro e do piloto. A cada prova realizada, todas nas ruas da cidade, e vencida por Gatai em sua possante Alfa Romeo, aumentavam as manchetes nas páginas de esporte dos jornais, que punham o corredor nas alturas. A prova da rampa teve mais uma vez como vencedor Gatai, o pulso de ferro. O duelo entre a Bugatti e o Alfa Romeo mantinha vivo o interesse pelas corridas. Pascoal Scavone, jovem rico, ardoroso entusiasta do automobilismo e das competições, admirador do Alfa e do volante Gatai, passou a frequentar assiduamente a oficina da Alameda Santos, dando apoio e patrocinando o carro nas competições. Com vitórias consecutivas, o Alfa Romeo andava em glória. Os negócios prosperavam novamente. Os carros chegavam da Itália já vendidos. Em casa, deixou-se de falar em crise. Em compensação, quase não víamos mais nosso pai. Os serões familiares em sua companhia eram raros. Ele andava dia e noite às voltas com automóveis, debruçado sobre seus motores, procurando melhorá-los cada vez mais. Transformações na sala de jantar. O noivado de Wanda vinha torná-la cada vez mais exigente com o aspecto da casa. Devia receber pessoas da família do noivo, queria impressionar bem. Resolveu começar pelo étagé. Seria mesmo esse o nome do móvel? Pelo étagé antigo, alto, a parte superior toda em vidro para guardar os cristais que nós não possuíamos. Os nossos copos, jarras e compoteiras eram de vidro mesmo. A parte inferior, de madeira, com prateleiras e gavetas para louças e talheres, coberta com tampo de mármore. Peça antiga, de estimação. Wanda confabulou com seu Luciano numa das noites em que veio ele jantar. Marceneiro fino, prontificou-se gentilmente a fazer a separação das duas peças como a moça desejava. Não cobraria nenhum tostão. Apenas faria as refeições em nossa casa diariamente, almoço e jantar, enquanto durasse o trabalho.
Estávamos acostumados a ver seu Luciano bem posto, de chapéu e bengala. Achamos graça quando nos apareceu para o trabalho vestindo calças velhas e longo avental. Papai horrorizou-se ao ver as duas peças separadas. Onde é que vocês estão com a cabeça? Estragaram um móvel antigo, bonito desses. Mas não incompridou a conversa. Estava muito ocupado, sem tempo de ocupar-se com assuntos da casa. Aproveitando a ocasião, sem consultar ninguém, seu Luciano resolveu por conta própria realizar uma pequena operação na mesa de jantar. Era alta, alta demais para sua estrutura. Sentia-se desconfortável todas as vezes que jantava conosco. Sem a menor cerimônia, cerrou-lhe alguns centímetros das pernas. Experimentou. Agora sim, perbacco, ficará ótima. O mesmo não achou papai ao sentar-se naquele dia para o almoço. Estranhou. Ma che caspita è successo con questa tavola? O que teria acontecido à mesa? Suas pernas não cabiam, não entravam debaixo dela. Muito encabulado, seu Luciano lhe revelou o mistério e desculpou-se. Veramente, não credevo, não reparei, não pensei que suas pernas fossem tão compridas. Prontificou-se a corrigir a falha, o que fez logo depois do almoço. Repôs em seus lugares os tocos decepados, usando para isso cola e pregos. Assim deu novamente espaço às longas pernas do dono da casa. Mas a nossa bela mesa antiga ficou para sempre capenga. Durante muito tempo, depois de terminados os trabalhos lá de casa, seu Luciano continuou sendo nosso comensal, pois o milagre da multiplicação do étagé, de um móvel fazer dois, atraiu novos interessados. Choveram encomendas de moradores da rua, possuidores como nós de étagère, encantados com o trabalho do artesão. Trabalhava em casas vizinhas, mas comia na nossa. Wanda ria vitoriosa, feliz. Aguardava agora o momento oportuno de enfrentar o papai para derrotá-lo na batalha da retirada do quadro anarquista da parede. Ali, bem à vista, continuava ele, firme, impávido a provocá-la, a desafiá-la todos os dias. Mas não desistiria. Chegaria lá. Tinha fé. Spala versus Benedito. O esporte passara a ser o assunto dominante lá em casa. O automobilismo, claro, ocupava o primeiro lugar. O duelo entre a Bugatti e o Alfa Romeo prosseguia. O futebol ganhava importância. Repetíamos os nomes dos jogadores mais conhecidos. Friedenreich, Atier, Bartô, Feitiço, Ministrinho, novos ídolos da juventude. O mais famoso de todos, Friedenreich, era tio de Tula, menina loira das vizinhanças que vivia sempre em casa. Ministrinho, sapateiro bate-sola, nosso vizinho de bairro, morava na Rua Augusta, um mocinho simpático, parentesco e vizinhança que muito nos envaidecia. Remo era grande torcedor do Palestra, não perdia partida, vivia lendo jornais de esportes sempre a par de tudo, por dentro de tudo que se referisse ao futebol. Sabia das vitórias dos times e de marmeladas dos juízes. No Brás, os meninos de tia Margarida cantavam: Juiz apita, a linha avança, é o beque que não dá confiança. O boxe andava em pauta. Os jornais anunciavam a chegada de conhecido boxer italiano, Erminio Spalla, famoso campeão europeu. Viria a defrontar-se com Benedito dos Santos, soldado da Guarda Civil de São Paulo. Jovem e promissor boxer, porém de pouca experiência, pois participara apenas de 5 lutas. O encontro seria no estádio do Palestra Itália. Os bilhetes de entrada foram vendidos rapidamente. As paredes da cidade, forradas de cartazes, anunciavam a peleja.
fervilhavam comentários e palpites os mais desencontrados. Prevalecia a opinião dos que achavam que Benedito não passaria do primeiro round. Havia sido transformado em defensor da honra da pátria contra o tarimbado lutador italiano. Spalla não teria dificuldade em vencer o brasileiro, na opinião geral. Mas os torcedores fanáticos do brasileiro discordavam. Dos comentários partiam para as discussões cada vez mais acirradas, tomando o caráter de uma guerra entre Brasil e Itália. Papai não era partidário do boxe, esporte violento e absurdo, e, indignado, achava que aquele encontro devia ser proibido. O negro Benedito não tinha físico para enfrentar o italiano. Na escola não se estudava mais. Dona Carolina, exaltada, cantava loas ao Patrício. Benedito é o Dempsey paulista. Vai arrasar aquele italiano que só tem tamanho. Dea ia mais longe. Provocava as colegas filhas de italianos antegozando a derrota de Spalla. No dia da luta, a cidade parou. Não houve aula. Dona Carolina não estava a fim de outra coisa que não fosse o desafio à noite. Remo nem jantou. Saiu muito cedo de casa, esperançoso de conseguir um cantinho na arquibancada. Foi Remo quem nos fez o relato ao voltar do estádio muito antes do esperado. Spalla massacrara Benedito, que nos primeiros minutos da luta fora retirado do ringue de maca, entre a vida e a morte. Com um violento soco no rosto, o negro caiu, o sangue esguichando pelo nariz. O povo só gritando: "Levante, Benedito! Defende tua bandeira!" Completamente atordoado, Benedito levantou-se. Novo murro no nariz, mais sangue. O povo continuava: "Levante, Benedito! Defende tua bandeira!" Ele ainda atendeu uma vez aos apelos da multidão, mas depois não se levantou mais, perdeu os sentidos. Ao ouvir o filho narrar essas cenas, mamãe chorou de pena da vítima. Que selvageria, Madonna Santa! Papai não se conteve. Não foi uma luta, foi uma carnificina. Schifosi, farabutti, é a ganância do dinheiro. A vida do homem não vale nada para eles, os empresários. Pensei em encontrar no dia seguinte, na escola, Dona Carolina jururu e derrotada. Mas qual? Estava exaltada, excitadíssima. Carcamano sujo, ladrão. Defendia a tese de que dentro da luva de Spalla havia uma ferradura de cavalo. Aproveitei uma pausa e dei meu palpite. Repeti tudo o que ouvira de papai na véspera. Nem terminara ainda de falar quando Dea voltou-se para mim, chispas a sair dos olhos. Olha aqui, sua italianinha de uma figa. Quando teu pai morrer, ele vai direto para o inferno. Ele não acredita nem em Deus. Senti um calor no rosto e, cega de raiva, avancei para Dea. Arranquei-lhe um punhado de cabelos. Ela arranhou meu rosto. Ferrei-lhe uma mordida no braço. A duras penas a professora conseguiu apartar a briga. Eu chorava e repetia sem parar: "Meu pai não vai morrer, não." Nunca havia pensado, jamais me passara pela mente que meu pai pudesse morrer um dia. Não podia admitir semelhante hipótese. Larguei tudo na sala, material escolar e até meu lanche. Saí correndo para casa. Não voltaria mais àquela escola. Não adiantou Dona Carolina aparecer em casa à noite com Dea pela mão. Vamos fazer as pazes dessas duas briguentas. Onde é que já se viu duas meninas tão bonitas se atracarem como moleques de rua? Sempre tão amigas. A histeria da manhã passara. A professora refeita, calma, ali estava, disposta a acalmar os ânimos. Dona Emília se aborrecera muito, ameaçara Dea de castigo caso não aprendesse a segurar a língua.
Eu ouvira um comentário de mamãe pouco antes, dizendo que as crianças em geral repetem o que escutam em casa, ou seja, Dea devia ter expressado a opinião dos mais velhos a respeito do ateísmo de papai. Opinião sua ou alheia, pagara caro. Dea mostrava a quem quisesse ver o braço onde sobressaía um medalhão vermelho e inchado, a marca de meus dentes. Ciente de que eu me recusava a voltar para a escola, Dona Carolina ainda insistiu. Gostava muito de mim. Em menos de um ano eu fizera grande progresso. Era boa aluna. Uma pena abandonar a escola por uma bobagem daquelas. Tratando a professora com amabilidade, mamãe lhe disse, contudo, que eu é quem decidia. Sabendo o quanto eu ficara chocada, não me forçaria a voltar. Eu já havia decidido. No número 14 da Alameda Santos fora aberta uma nova escola 7 de setembro, das irmãs Lília e Teodora Mastrangelo. As mocinhas, formadas recentemente, passaram a lecionar na própria casa, ocupando a sala de frente. A família Mastrangelo sempre fora amiga da gente, nos dávamos bem. Quando mamãe sugeriu que eu passasse para a escola ao lado, não concordei. Não era por nada, não. Não tinha nenhuma restrição às jovens professoras, muito pelo contrário, delas só recebia amabilidades. Celeste, irmã mais nova, era minha amiga. Henrique, amigo de Remo, vivia lá em casa. Salvador enturmava com Tito. Eu não quis ser aluna de Lília, linda, graciosa, simpática, porque já havia traçado meu plano, decidido a partir para outra. Estudar no grupo escolar da Consolação, onde meus irmãos haviam feito o curso primário. O grupo escolar ficava longe, nas imediações da Caio Prado, uma porção de ruas movimentadas a atravessar. O que para a mamãe representava um obstáculo, para mim era o atrativo. Sentia-me crescida, capaz de enfrentar tranquilamente o trânsito perigoso, ansiosa por andar por minhas pernas. E assim fiz, sem dizer palavra a ninguém, parti sozinha para o grupo escolar da Consolação. No gabinete do diretor, Isidro Denser, pedi-lhe matrícula. Feita a prova de leitura e um pequeno ditado, fui matriculada no 2º ano. Não poderia, no entanto, iniciar os estudos antes do fim do ano letivo, mas minha vaga estava assegurada para o reinício das classes. Ao entregar o cartão de matrícula à mamãe, ouvi a exclamação já esperada. Que menina mais atrevida! Você foi se matricular sozinha! Que atrevimento! Veraneio. Papai agora já não tinha tempo para debruçar-se calmamente sobre o jornal todas as manhãs, como gostava de fazer, e ir até a última página. Passou a dividir a leitura do matutino em 2 etapas. Logo cedo, inteirava-se dos telegramas principais, dava uma espiada nas manchetes. À noite, logo após o jantar, antes de qualquer outro compromisso, terminava a leitura. Certa noite, jornal aberto na página de anúncios classificados, o dedo marcando um deles chamou as filhas. Leiam o que diz aí. Em seu rosto, um sorriso entre a malícia e o mistério. O anúncio dizia: aluga-se para a temporada lindo bangalô mobiliado na praia do Guarujá, perto do restaurante Astúrias. Aluguel, 250 mil réis. Tratar, Avenida Rebouças, número. Entreolhamo-nos sem entender nada. E daí? Papai continuava com seu ar enigmático. Fez-nos sofrer ainda um bom pedaço de tempo antes de abrir o jogo, de expor sua intenção. Onde ficaria a casa do proprietário? Ali perto ou lá embaixo, no lamaçal? Não havia a menor dúvida. Ele estava pensando em alugar o lindo bangalô. Nem podíamos acreditar nessa hipótese.
bom demais para ser verdade. Passado o primeiro momento de estupefação, nos movimentamos. Em 3 tempos descobrimos que o proprietário do bangalô era o dono da loja de ferragens, quase na Avenida Paulista. Nessa mesma noite entrou-se em contato com ele. Tudo foi acertado rapidamente. Nos deu as informações mais sedutoras sobre o imóvel. O aluguel não era barato, mas entrava folgadamente no orçamento de seu gatai, faturando alto nos últimos tempos. As corridas de automóvel lhe dando vitórias e prestígio à sociedade anônima. Dentro em breve partiríamos em férias, as nossas primeiras férias, 3 meses à beira-mar. Faltava apenas arrumar a bagagem. Dona Regina foi convocada para a confecção das roupas de veraneio e, sobretudo, dos trajes de banho. Mamãe comprou uma porção de metros de brim azul marinho, tecido grosso, encorpado, bom para tapar as formas das banhistas, sem perigo de transparências. Feitio sóbrio, escolhido num figurino francês. Blusão comprido até os quadris, elástico apertando a cintura. Manguinhas curtas, calção bombacha preso abaixo dos joelhos. Para dar um toque de elegância e graça, Dona Regina, costureira caprichosa, debruou tudo de branco e ainda aplicou nas barras e nos decotes 3 fileiras de cadarços brancos também. À marinheira, disse a entendida modista. Não tendo sobrado tecido para o meu, crianças não precisam de tanto luxo, sentenciava a mamãe. Improvisaram um calção de banho para mim, de uma camiseta de malha branca de Tito, aliás, bem transparente, principalmente quando molhada. Uniram as partes centrais da barra e pronto, eu estava servida. O lindo bangalô não era tão lindo assim, mas tinha alpendre e ficava em frente ao mar em plena praia. Era grande, muitos quartos, o suficiente para hospedar parentes e amigos. Em lugar do jardim, o mato circundava a casa, terreno pantanoso, poças de água parada por todo o lado. Lugar completamente deserto, 2 outras casas apenas nas imediações. O restaurante Astúrias, distante, isolado no alto de umas pedreiras. Praia larga de areia alva, água de mar mais límpida que jamais vi. Verde como líquidas esmeraldas, coisa mais linda impossível. Nono Eugênio fora programado para proteger as mulheres, ser o homem da casa durante a semana, pois papai e Remo só podiam passar conosco os sábados e domingos. Vovô levou a sério a incumbência. Levantava-se antes do dia clarear, tomava seu banho de mar, de ceroulas, fazia uma boa caminhada em busca do pão e do leite. Acordávamos sempre com o cheirinho do café coado por ele. Cuidava muito das meninas, não permitindo que expusessem demasiado a cabeça ao sol. Acabou comprando-nos chapéus de palha e ai daquele que ousasse ir à praia de cabeça descoberta. Romântica, mamãe não entrava na água sem declamar José de Alencar, braços estendidos para o oceano. Ó verdes mares bravios da minha terra natal! Vovô criara alma nova, estava remoçado. Resolveu fazer uma horta. Em 3 meses havia tempo de sobra para colher muita verdura. Escolheu a dedo um pedaço de terra fora do Pantanal, capinou, preparou canteiros e plantou mudas de tomate, alface e couve. Semeou almeirão e cheiro verde, conseguindo mudas e sementes na chácara de um japonês na praia do Guaiúba, a alguns quilômetros de nossa casa. Aos sábados à noitinha, chegava papai e com ele Remo e José Soares. Trazia também hóspedes, tantos quantos coubessem no carro e que passariam a semana revezando-se com os da semana anterior. Houve dias que me lembraram os tempos da Revolução de 24,
colchões e mais colchões espalhados pela casa toda e até no alpendre. À noite, papai tomava de seu bandolim. Não sendo um virtuose, quebrava o galho, cantava melhor do que tocava. Tinha voz bonita. No alpendre, rodeado da família e de amigos, feliz, ele entoava canções toscanas, os stornelli. Io degli stornelli ne so tanti, chi ne sa più di me si faccia avanti. Nós também cantávamos e havia uma moda sertaneja que nos divertia. Quem comeu a galinha não fui eu, foi meu irmão. Ele comeu a moela, eu comi o coração. Papai cantava outra modinha que não era do gosto de Dona Angelina. Eu tenho uma namorada que é mesmo uma papa fina. E assim passávamos serões inesquecíveis. Primos e primas revezavam-se, enchiam a casa, mas meu coração vibrava de alegria quando chegava Clélia, minha prima preferida. Pena ela não poder demorar-se, começara a trabalhar na fábrica com a irmã. Todo mundo com vara e anzol na disputa de quem pescasse mais. E não faltavam à mesa peixes e mariscos trazidos pela meninada. Espaguetes e risotos com vongole. Ai, que delícia! À noite, apenas nos deitávamos, começava a serenata dos pernilongos. Os mosquitos invadiam nossos quartos, mas o sono e o cansaço, banhos de mar, sol forte, calor, longas caminhadas, não nos permitiam ouvi-los por muito tempo. Num sábado, José Soares chegou sozinho, viajara de trem. Papai se desculpava, não poderia ir naquela semana, ocupadíssimo na regulagem do carro de corrida. Participaria de uma prova muito importante, de São Paulo a Tatuí, na semana seguinte. Ele fora 2 vezes até Tatuí examinar o estado da estrada, de terra batida, estudar o caminho. Voltaria lá ainda uma vez antes da disputa. Mamãe não gostou da novidade. Preocupava-se sempre todas as vezes que o marido entrava em competições. Agora a gente aqui, isolada, sem ao menos um telefone, afligia-se mamãe. Fim de veraneio. O primeiro foi Tito, depois Vera, depois eu e depois Nono Gênio. Um mal-estar terrível a dominar o corpo, um frio de não aquecer, um bater de dentes e queixo incontrolável. Depois a febre alta, altíssima, de perder o conhecimento das coisas. Mamãe e Wanda inteiramente tontas, sem saber a quem e como socorrer. Ao anunciar o lindo bangalô, o proprietário se esquecera de avisar que a praia, linda, maravilhosa, não era saneada, que a malária andava solta por lá. Ao chegar no sábado seguinte, carregando mais uma vitória, ganhara a corrida. Em lugar de encontrar a alegria desejada, papai deparou-se com um quadro bastante triste. Wanda procurara um médico no grande hotel de La Plage, muito distante de nossa casa, principalmente para quem devia andar a pé. Tentara telefonar para São Paulo sem conseguir. O médico nem se deu ao trabalho de examinar os enfermos. Diagnosticou logo impaludismo, febre intermitente. Receitou quinino, não havia outro tratamento a fazer. Nossas crises manifestavam-se em dias alternados. Passávamos um dia péssimo, o outro tudo bem, apenas um ligeiro cansaço. Nós, os meninos, nos levantávamos levando vida quase normal nesse dia de folga. Nono Gênio, sempre temendo dar trabalho, não se queixava, ficava quietinho em sua cama. O quinino nos aliviava um pouco, mas muito pouco. Horrorizado com a situação, papai decidiu que voltássemos o quanto antes.
Vários de seus fregueses eram ótimos médicos, nos atenderiam, não nos faltariam bons remédios. Começou por livrar-se dos hóspedes. 2 dos meninos de tio Guerrando, Bruno e Mauro, andavam jururus, prestes a cair também. Melhor levá-los o quanto antes. Ele voltaria na manhã seguinte com seu Amadeu, pois um carro só não dava para todo mundo e para as malas. Pela manhã cedo, ao entrar no quarto do pai para levar-lhe o leite e dar-lhe o remédio, mamãe estranhou encontrá-lo ainda adormecido. Chamou-o várias vezes, sem obter resposta. Nono Gênio estava morto. A empresa funerária Rodovalho encarregou-se da remoção do corpo para São Paulo. O nono iria descansar para sempre ao lado de sua mulher, de quem sentia tanta saudade, no cemitério da Quarta Parada. Em 2 carros superlotados, regressamos antes de completar o 2º mês de veraneio. Não me despedi da casa e nem do mar que eu tanto amava. Mas ao chegar ao portão, o carro à minha espera, voltei correndo para lançar um último olhar à horta de Nono Gênio. Tomateiros floridos, couves e almeirão estavam de folhas murchas, caídas por falta de cuidado, certamente. Retomada. Ao voltar do Guarujá, encontrei minha Alameda Santos diferente. Ela já não era a mesma. Tornara-se sombria e estreita aos meus olhos, agora habituados a contemplar a imensa praia de areias alvas e o mar infinito. Inacreditáveis as modificações ocorridas em nossa ausência nesse curto espaço de tempo. As novidades eram muitas. Uma grande placa na fachada da farmácia de seu Adamastor chamou-me a atenção. Farmácia Ítalo-Paulista. Que significava aquilo? Soube em seguida ao procurar Luiz em busca de notícias de Maria Negra. Atendeu-me um senhor italiano de baixa estatura, simpático, novo proprietário da farmácia. Seu Gustavo Falbo, esse era seu nome, disse-me que Luiz já não trabalhava lá. Enquanto conversávamos, apareceram 3 meninos, filhos do farmacêutico, Jajá, Fanfã e Carleto, 3 garotos mais a participar daí por diante do movimento da rua. A casa da velha, nos fundos da garagem, fora demolida. Pedreiros já trabalhavam na construção de outra casa. Tio Guerrando mudara-se para Alameda Santos. Agora seríamos vizinhos próximos. A família Sica, família de Carmela, a violinista do cinema, também se mudara. O velho Sica comprara um sobrado na rua Caio Prado, onde instalara a família e uma pequena fábrica de calçados. Em compensação, tínhamos vizinhos novos, os Macul, família árabe de vários filhos, em breve nossos amigos. Minha casa estava sem graça, triste da ausência de Nono Gênio. Mamãe andava chorando pelos cantos e papai não escondia seu desgosto. Queria muito bem ao velho. Continuávamos a ter febre e frio em dias alternados. Um médico nos examinou, receitou-nos outras marcas de quinino. Não adiantou nada. Um dia, seu Gustavo, ao notar o desacorçoamento de Dona Angelina em relação ao estado de saúde dos filhos, que não havia jeito de melhorar, indicou o medicamento certo, o que iria liquidar de vez o nosso impaludismo, sem deixar vestígios. Se não me falha a memória, um remédio italiano chamado Quinino dello Stato. Morta de saudades de Maria Negra, pedi a Tito que me acompanhasse à casa delas. Estávamos havia muito sem notícias da minha querida Maria. Luiz não aparecera mais depois que deixara a farmácia. No portão da chácara, uma corrente com cadeado indicava que não havia ninguém por lá. Batemos palmas, inutilmente. Apareceu um vizinho e nos informou que o pessoal todo havia partido para o interior.
Que interior? Perguntei-lhe. O homem não soube responder. Sabia apenas que não iam voltar. Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato, l'aborrito confin sparirà, così pure preti e soldati, e nel mondo solo resterà l'ideale in cui siamo animati, e allora nel cuor, pensando all'avvenire, cesserà lo strazio ed il soffrire. Allora nel cuor, pensando all'avvenire, cesserà lo strazio ed il soffrire. Papel fere pedra. Audiolivres.